Existe um adágio védico que diz: seja mais suave do que a flor quando se trata de bondade, e mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo. Adágio é um ditado védico porque vem dos Vedas. Veda vem de vide, que quer dizer conhecimento. São os livros do conhecimento. Então, o adágio védico é aquele que vem de também tempos védicos, tempos que em verdade foram perfeitos. Nós não vivemos na perfeição atualmente. Segundo mestres como Yogananda e Yukteswar, estamos em uma Dwapara Yuga ascendente. A Dwapara significa 2, ou seja, 2/4 da perfeição. Existe 50% de luz, 50% de trevas em choque, que estão em conflito. Isso é o Dwapara Yuga. E nisto vemos então, neste conflito, vemos também essa batalha entre o masculino e o feminino, que não é promovido pela sociedade, mas por seres assúricos, demoníacos, que estão ocultos atrás da roupagem do político, não é? Por exemplo, e que promovem essa divisão, essa dissensão, que promovem essa discórdia, essa discordância, em vez de promover a saúde, em vez de promover a união, promovem a divisão. Yoga significa união. Eles promovem a divisão. Demérito kármico, a punya karma. E existe também no significado desse adágio védico, ou seja, ser mais suave do que a flor quando se trata de bondade, e mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo. Aqui vemos o masculino e o feminino. O feminino na bondade, ser mais suave do que a flor, o lado feminino do ser humano, que é a compaixão, é karuna. Ser mais suave do que a flor quando se trata de bondade. Esse é o lado feminino. E o lado masculino, que é tão divino quanto o feminino, não podemos afirmar que um é divino e o outro é demoníaco. Ambos são divinos. Ambos, um necessita do outro para a perfeição na sociedade, o equilíbrio na sociedade. Se masculino e feminino estiverem juntos, existe equilíbrio, existe bonança, existe prosperidade, existe riqueza material e espiritual. Mas se eles estão em desequilíbrio, a sociedade está caminhando a passos largos para sua própria autodestruição. Então, o outro lado desse adágio, ser mais forte que o trovão, quando os princípios éticos, morais, espirituais, o Dharma, o sagrado Dharma, estão em jogo, é o lado masculino. E Krishna apresentou esse lado masculino quando ele afirmou que sempre que a virtude, que é o Dharma, as virtudes são as qualidades boas, baseadas na ética, na moral, no Dharma, declinam, e os vícios, que é o adharma, o crime, a mentira, a vicissitude, prevalece. Eu me encarno como avatar é divina encarnação, para a proteção dos justos e a destruição do mal sobre a terra, era após era. Então aqui nós temos nesse adágio védico o lado masculino e o feminino. O masculino na força da lei, na prevalecência da lei, na fortaleza da lei, na proteção da lei. E o lado feminino no amor. Yogananda, ele costumava dizer que o amor em excesso, a mãe, quando dá amor em excesso e não há disciplina, ela estraga o filho. Porque ele acha que pode tudo. Não há um freio. A disciplina é o freio necessário. Que quem traz a disciplina é o pai.
Mas se a disciplina, por outro lado, também é excessiva e não há amor, aquela criança se torna um adulto frio, um adulto que não sabe o que é compaixão, que não sabe o que é o amor. É preciso, então, o equilíbrio entre os dois. Personagens como Rama, como Krishna, como o próprio Jesus Cristo, personagens divinos, Yogananda, eles nos demonstram em suas vidas esse equilíbrio perfeito. Quando os vendilhões estavam ali vilipendiando o templo, o que Jesus fez? Ele agiu com força para a defesa do Dharma, para a defesa da lei. Ele pegou um chicote, rodopiou um chicote no ar, virou as mesas dos cambistas, expulsando todos dali. Essa é a força masculina para o bem, para a construção, em amor à lei, ser mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo. Jesus demonstrou isso e muitos não compreendem, mas Krishna foi inclusive para a guerra como guia dos Pandavas. Os Pandavas, que foram discípulos de Krishna, foram para a guerra, foram instruídos por Krishna a irem para a guerra, e Krishna foi um avatar do amor divino, um Prema-avatar, uma encarnação do amor divino. No entanto, ele disse a Arjuna, seu maior discípulo: erga-se e lute, não seja um covarde, você é um kshatriya, um guerreiro, e se não lutar, será conhecido, sua fama de guerreiro cairá por terra, você será conhecido não mais como um homem corajoso, um guerreiro, mas como um covarde. O próprio Senhor Krishna ensinou isso. Então existem momentos e momentos em nossas vidas que devemos utilizar viveka, discernimento entre o real e o ilusório para sabermos como agir. Haverão momentos em nossas vidas que deveremos agir com amor e compaixão. E haverão momentos em que deveremos agir com mais força, com mais energia. Dentro, claro, existem limites, para tudo existem limites. E aí é que entra o discernimento para saber como, quando e onde agir. Em verdade, é deste equilíbrio entre o sagrado masculino e o sagrado feminino que a sociedade contemporânea mais necessita. Não da guerra entre um e o outro, mas da união yoga. O masculino possui qualidades, o feminino possui outras qualidades. Um necessita do outro. Um não vive sem o outro. Não fosse a união desses dois, nós não estaríamos aqui agora, do pai e da mãe, a união do pai e da mãe, dos nossos progenitores, não estaríamos aqui agora. Não estaríamos aqui. Essa é a lei criada pelo divino. Ou aceitamos a lei conforme o divino manifestou, ou então lutamos contra o divino. E o que ocorre com a sociedade, como a história já nos mostrou? A própria autodestruição, o caos. E não imagino que seja isto o caos que verdadeiramente desejamos. Mas a união, a compreensão, um necessita do outro. O feminino possui as qualidades, ou pelo menos deveria possuir as qualidades da doçura, da compreensão, da compaixão. O masculino da sabedoria, da força, da união, da defesa, da proteção. Assim é a lei, a natureza funciona dessa forma. Namastê.